quer o gesto orçamentos, quer também o gesto custos. Iremos comentar também o programa Midplan da medição gráfica de artigos. Esta sessão terá uma duração aproximada de 90 minutos e será uma sessão prática com explicação da utilização do programa e as suas capacidades em vários cenários. Vamos começar pela parte de gestão da base de dados. Vamos depois passar também pela parte de orçamento. Aliás, estas duas partes estão interligadas, porque a parte de projeto pode estar de orçamento, a criação de orçamento está diretamente interligada com a criação de itens em base de dados. Portanto, vocês, quando criam um novo artigo, um articulado no orçamento, têm também logo essa informação a ser guardada diretamente na base de dados que estão a trabalhar. Vamos depois ver então também de diagramas, a elaboração de diagramas de tempos de Gantt e também a parte de autos de medição, ou seja, a elaboração de autos de medição a partir do orçamento inicial. Também a possibilidade de produção de cadernos de encargos, ou seja, o caderno de encargos, um elemento, um documento diferente daquilo que é o articulado da proposta. Muitas vezes existe essa chamada de um caderno de encargos a uma proposta de orçamento em que tem apenas um texto resumido da atividade. As condições técnicas e as cadernos de encargos representam exatamente isso. São todas as condições técnicas de medição, de acesso ao trabalho, portanto, são relativas às atividades de construção civil que se produzem. Ao nível daqui do programa GEST, podemos depois também abordar sumariamente a questão do seguro, o software que permite fazer, ou a funcionalidade que permite fazer a elaboração de planos de segurança e a avaliação e acompanhamento dos mesmos em obra. O livro do edifício, a elaboração do livro de caderno de utilização e manutenção do edifício, bem como até o preenchimento da ficha técnica de habitação dentro do programa. A elaboração de plano de gestão de resíduos. O plano de gestão de resíduos pode ser calculado de duas formas, de uma forma simplificada, através da definição de quantidades de construção, de escavação e, a partir daí, uma estimativa das quantias de resíduos que se produzem, mas também pode ser feita uma estimativa exata sobre aquilo que é feito no orçamento, ou seja, pegar nas quantias do orçamento, nos resíduos que cada atividade produz e diretamente calcular, a partir daí, a quantidade de resíduos. Depois do seu tratamento, a sua gestão, a sua orçamentação e a elaboração do respectivo documento. Falaremos depois também sobre a parte de custos. A parte de custos relativa à parte de controle de custos de produção, quer seja sobre a parte de comparação e adjudicação de propostas, quer seja sobre a parte de controle de entradas de gastos, entradas e gasto de material, gasto pessoal, de equipamentos, portanto, todo esse tipo de controle de quem está a nível da execução da obra. No controle de custos, neste diagrama, será a parte de tempos em diagrama de custos. As ferramentas de faturação, digamos, um programa certificado por Ministério das Finanças para a elaboração de documentos de fatura, notas de crédito, toda a documentação acessória. Temos aqui então essa ferramenta, mas não está prevista para este webinário, bem como a parte contabilística, o tratamento contabilístico dos dados das obras, ou seja, não só tratar as obras pelo custo direto, mas também sobre todo o lançamento de controle diário de custos, controle diário contabilístico da obra e, portanto, todos os custos não diretos que a obra possa ter associados. Portanto, isto em comunicação, portanto, estas ferramentas têm comunicação SAF-PT, portanto, é possível exportar nesse formato para comunicação às finanças. Bom, vamos começar então pela parte de projeto. A nível de projeto, o GEST permite fazer um funcionamento partilhado de uma base de dados. Isto em Portugal é uma situação que as empresas desejam, mas em que não há grande, digamos, apoio ainda estatal neste sentido. Ao contrário de outros países em que existem bases de dados de atividades de construção civil, cá em Portugal ainda não temos essa situação oficializada de bases de dados oficiais da nossa área. Assim sendo, essas bases de dados são criadas pelas próprias empresas, cada empresa tem a sua, cada instituição pública tem a sua, e não são, na maioria dos casos, se não em todos, iguais entre si. Ou seja, uma execução de uma parede de alvenaria pode distinguir completamente, quer em descrição, quer em conteúdo, quer na atividade em si, entre várias empresas, entre vários organismos até. Portanto, sendo a nossa realidade no nosso país, digamos, a criação desta base de dados, cada empresa é a sua riqueza. E muitas
a informação que lhes circula, ou seja, fazem propostas, fazem orçamentos, aliás, recebem propostas de seus empreiteiros e consultam o mercado, têm preços, fazem obras, têm rendimentos, fazem orçamentos, dão preços, ganham obras, executam, ou seja, toda a informação passa pelas empresas, só não estão a guardá-la e a uniformizá-la e a aproveitá-la para segundas utilizações. Assim, a base de dados pode servir como uma uniformização da informação para a empresa, partilhar a informação por toda uma equipa, ou seja, se há uma atividade de construção civil que alguém calcula ou que alguém tem um valor de referência, toda a equipa pode beneficiar dessa informação. A uniformização no sentido que se eu ponho lá um texto, toda a organização vai usar aquele texto de referência para a mesma atividade, ou seja, não haverá várias pessoas dentro da empresa a fazer a mesma atividade com textos descritivos diferentes. Aproveitar o trabalho de equipa, ou seja, se eu produzo uma atividade de construção civil que está beneficiada para todos os meus colegas, como eu também beneficio das atividades que eles produzem e põem à disposição da base de dados. A gestão da informação de uma geração, ou seja, se houve um problema de uma obra e que o nosso texto, a nossa descrição, o cálculo do preço não está o mais adequado, posso corrigi-lo e toda a informação fica atualizada e todas as pessoas que vão utilizar a base de dados vão usar a última versão dessa informação. Controlo das modificações realizadas e controlo também dos perfis de utilizador, ou seja, poderá haver pessoas dentro da organização que uns têm autorização para editar a base de dados e fazer a sua manutenção, outros têm autorização só para tirar de lá a informação ou obter de lá a informação para o seu trabalho no dia a dia. A informação mais detalhada quer dizer que, se calhar, vocês, com o passar do tempo, vão cada vez passando a guardar mais informação e a melhorar a informação que lá têm. Ou seja, ao não haver bases de dados oficiais, o que vai acontecer é que as empresas, com este tipo de solução, conseguem começar a criar as suas próprias bases simplesmente com o trabalho que já fazem no dia a dia, sem trabalho acrescido. Ou seja, a informação já existe, já a utilizam, não estão a organizá-la e guardá-la. Esta orçamentação descentralizada, obviamente também todas estas vantagens vão fazer isso, que é terem, por exemplo, a nascer a partir de uma base. Ou seja, qualquer novo preço que alguém introduz é aproveitado, é partilhado, toda uma uniformização do processo. Se há uma modificação que é feita, a pessoa que está responsável pela gestão da base tem um perfeito conhecimento da base e consegue fazer esse controle das modificações que sejam feitas. Portanto, e a produtividade, obviamente, aumenta, porque quem trabalha com estas ferramentas, o seu trabalho, as suas horas de trabalho estão para fazer a gestão da informação. Não é para estar a formatar linhas e colunas e fórmulas e células. Isso não é um trabalho do utilizador de gestão de construção. Isso será um trabalho quase de informática. Portanto, e muitas vezes estamos a tentar transformar os nossos engenheiros, os nossos técnicos, em informáticos, quando na realidade não precisam de o fazer. A base de dados da empresa, portanto, vai ter então informação de atividades. Informação, eu aqui, só para um pouco uniformizarmos os termos, eu chamo um preço. O preço para mim não é o custo em euros, o preço para mim é uma entidade. A entidade de preço engloba o seu custo, muito bem, o custo que ela tem por unidade de medida, qual é que é a unidade de medida, se é por metro quadrado, se é por metro linear, se é por unidade, se é por metro cúbico. O texto dela, ou seja, o que é a atividade, quer um texto descritivo completo da atividade, quer às vezes um texto de resumo que me diga o que é a atividade. Portanto, isso para mim é uma entidade de preço. Portanto, a base de dados o que vai permitir guardar então é a informação de preços, e esse preço pode ser de duas formas, ou simples ou composto. Um preço simples, se vocês me disserem, por exemplo, custo de metro quadrado de execução de uma parede de alvenaria. Então, é uma atividade composta, não, a atividade é composta, mas eu posso introduzir na minha base de dados, por exemplo, 30 euros por metro quadrado, e mais nada, não digo mais nada, 30 euros por metro quadrado. Então, isso é um preço simples, só tem preço por unidade. Um preço composto quer dizer que esses 30 euros seriam calculados com mão de obra, com equipamento, com material que vai utilizar, ou seja, e então seria o valor de total de 30 euros pela soma dos parcelares de mão de obra e equipamentos materiais. Portanto, a diferença entre preço simples e preço composto, a atividade pode ser uma atividade composta, mas pode ser guardada na base de dados como um preço simples ou como um preço composto. Sabemos mais sobre isso. Medições, ou seja, medições podem buscar medições sobre fecheiros de XLS, que tenham, fecheiros de desenho, de WGs, de XFs, BIMs, portanto também têm, podem fazer medições. Isto tudo será feito, essencialmente, a parte de desenho com o MIGPlan, que é o programa de medição gráfica, que permite medir desenhos, e o XLS será a partir do próprio gesto, que permite também fazer a importação desse tipo de fecheiros para colocarem aqui. Claro que, já respondendo à questão do XLS, sim, o gesto vai permitir fazer a importação de fecheiros XLS e sim, os orçamentos ou documentos de produtos principais podem ser exportados também para XLS também. O orçamento detalhado, ou seja, um orçamento com toda a informação para preços associados e também, no caso BIM, a comunicação BIM. Listagens e relatórios, lá está. A vantagem é não terem estado a formatar, configurar as células, as linhas, as colunas. Podem usar listagens e relatórios já pré-feitos. Ou seja, toda uma equipa que trabalha, uma empresa tem mais que um funcionário a trabalhar nesta área e garante que qualquer orçamento, qualquer técnico produza,
igual. A apresentação é sempre igual, os conteúdos são sempre iguais, porque quer o conteúdo, quer a forma do relatório é comum entre todos os utilizadores. Planeamento, ou seja, também cálculo do planeamento. Muita gente vai para Project e outros softwares similares fazer, ou softwares onde temos, fazer o planeamento das obras com base em informação que foi do orçamento. Portanto, ora, isso é usar dois softwares para fazer aquilo que o gesto faz, permite criar então logo o planeamento diretamente a partir da informação que o orçamento já tem. Autos de medição, portanto, a partir do orçamento, temos o orçamento já aqui colocado, vamos trabalhar aqui os autos com trabalhos a mais, trabalhos a menos, trabalhos não previstos. Portanto, a base de dados da empresa então é um fecheiro, ou pode ser uma base em SQL também, o programa permite as duas formas de trabalho, em que guardam a informação que vão trabalhando. Ou seja, se alguém disser, não tem base de dados, como é que eu trabalho com o programa? Como trabalhavam até hoje. Se não têm base de dados, por utilizar um gesto, não vão passar a ter base de dados. Vão passar a ter a ferramenta que vos vai pegar o trabalho que vocês fazem, organizando e criando a base de dados, e é a melhor base de dados do mundo, porque é aquela que tem os vossos preços, que tem os vossos rendimentos, que tem o vosso conteúdo, os vossos textos, a vossa inscrição que vocês querem. Pergunta, posso ir beber informação a outras bases de dados externas? Sim. O gesto permite então abrir bases de dados de outros formatos e até mesmo qualquer formato via BDC que podem pegar e arrastar diretamente os preços de qualquer website para o próprio gesto. Portanto, qualquer orçamento produz a sua própria base de dados, o que quer dizer que qualquer informação que vocês ponham no vosso trabalho, no vosso orçamento, pode ser armazenada na vossa base de dados da empresa. Permite trabalhar em sistema de árvore. Vocês conhecem o sistema de árvore do vosso explorador de Windows. O vosso explorador de Windows é uma ferramenta que trabalha em sistema de árvore, em que vocês têm pastas, subpastas, subpastas, dentro de cada pasta colocam os vossos fecheiros organizados. Portanto, o sistema de árvore é um sistema desse, um sistema hierárquico de pastas e subpastas, ou capítulos e subcapítulos, como aqui será a nossa terminologia, capítulos e subcapítulos. Todos são capítulos, mas quando está um dentro do outro, obviamente que é um sistema principal. Preços simples, preços compostos, orçamento e código de cores. Portanto, preço simples, já expliquei, é um preço por unidade, não tem composição por trás, e o outro preço composto pode ter uma atividade, mas com composição, tendo composto em mão de obra, documentos, materiais. O orçamento. Um orçamento que vai fazer é pegar numa entidade de preço e meter uma medição. Ou seja, o preço, como já tem informação de descrição, já tem informação de preço unitário, falta só pôr as medições para termos o orçamento. Código de cores. No programa temos um código de cores, portanto, tudo o que é amarelo é base de preço, tudo o que é azul é orçamento, tudo o que é verde claro são condições técnicas, tudo o que é vermelho são elementos de segurança, roxo, livro de edifício, verde escuro, gestão de resíduos. Claro que estou aqui a fazer um pouco rápido isto. Obviamente podem tirar um print screen do ecrã, que é mais rápido para guardar esta informação, mas também este vídeo ficará disponível depois também no YouTube, onde poderão ver com mais atenção e pausar o vídeo para ler esta informação. Então, cá está. A base de dados da empresa pode guardar toda esta informação. Preços simples, compostos, condições técnicas, condições de segurança, fichas de resíduos, imagens e vídeos que tenham associados. Podem também ter, por exemplo, textos pormenores construtivos, cartas de cores de um determinado produto, condições técnicas, documentação, bibliografia, e associar ao elemento. Ou seja, a vossa base de dados pode não ser uma base de dados de dinheiro, de valores, de textos, mas pode ter também ser uma base de dados de conteúdos. Podem enriquecer a vossa atividade com todo o conteúdo que vocês têm dentro delas e assim terem, digamos, toda a informação concentrada aqui no programa. E cada vez que querem pesquisar, usam a ferramenta de pesquisa e localizam essa informação. Informação comercial, informações podem também guardar aqui para quem faz a parte de obra, obviamente já terá interesse e para esses lados. Aqui temos o ambiente de trabalho normal de uma base de dados, portanto temos a base de dados com os ícones de trabalho, portanto, não pode ser uma janela, um separador, em que tem os ícones de trabalho cá em cima. Este grupo final que está aqui marcado são os ícones com informações adicionais à atividade. Tem aqui a tal estrutura de árvore, a tal estrutura hierárquica em capítulos e subcapítulos. Por exemplo, capítulo E, preços compostos, capítulo EA, atribuições prévias, capítulo EAD, demolições, ou seja, estão a ver uma lógica de codificação é qualquer codificação. Aqui está um exemplo, portanto, tem que colocar, por exemplo, uma letra mais por cada nível de capítulo. Ou seja, quando alguém fala no código EADE, então a gente sabe que é uma atividade de um preço composto que corresponde a atuações prévias, vendas de demolições e corresponde às demolições de estrutura e fundação. E, portanto, EADE, digamos que com esta lógica seria fácil de determinar em que ramo da árvore estaria. Metros em metros cúbicos, depois tem um 3A, um 3B, variante. Metro cúbico, que é a unidade de medida. Demolição de paredes com betão, paredes de betão armado com martelo. Portanto, é o texto de resumo. Para nós profissionais isto chega perfeitamente, é uma informação simples para percebermos o que é a atividade, não precisamos ter aqui um texto de 10 linhas para perceber o que é a atividade. Este texto de 10 linhas é o chamado texto criativo. Está aqui em baixo, o texto por extenso, que podem colocar aqui, sim, o vosso texto completo, que queiram, de toda a informação, daquilo que vai sair depois para o cliente. Ou seja, vejam uma coisa, vocês têm um orçamento que a imprimir gasta 20 páginas, com o texto completo, com o texto por extenso, o texto criativo. Se
Se calhar o mesmo orçamento, só com os resumos, para nós trabalharmos internamente na empresa, se calhar impresso ou se calhar 2, 3 folhas. Portanto, porquê? Porque para nós, para trabalharmos, chega perfeitamente, precisamos estar com todo aquele consumo de tempo de leitura e tempo de papel para, às vezes, estudarmos um orçamento em equipa dentro da empresa. Também pode ser estudado, obviamente, aqui na aplicação, sem imprimir sequer. Depois tem aqui a ficha do preço, tem aqui, este é o código EADE3A, que está selecionado na árvore, temos aqui metro quadrado, o texto de resumo e o custo que ele tem. Estes 6,55 €, se não tivesse mais nada aqui dentro, seria um preço simples, mas não, neste caso aqui é um preço composto, porquê? Porque para chegar àqueles 6,55 € temos horas de compressor, horas de martelo, horas de operário, horas de servente, e tudo isto somado, então, faz aquele total de 6,55 €, unitário de rendimento para a produção de cada metro quadrado da atividade. Portanto, este é o ambiente de trabalho para a base de dados, ou seja, é um ambiente de trabalho que podem utilizar correntemente o programa. E tem também aqui já agora esta zona aqui, para quem tem o programa de resíduos, em que pode obviamente associar à atividade quais os códigos LER, quais os códigos de resíduos e a quantidade que esta atividade produz de resíduos. Então quer dizer que se ele, por cada metro quadrado de demolição, produz determinada quantidade de resíduos, quando eu colocar no orçamento esta atividade, ele sabe calcular a quantidade de resíduos que a atividade no total vai produzir naquele articulado. Qualquer preço que esteja na base de dados, podem mesmo simplesmente pegar e arrastar e pôr no orçamento. Ou seja, se vocês têm base de dados que vão guardando lá a informação, lá está, podem sempre a qualquer momento recuperá-la para colocar em qualquer novo trabalho que façam. Eu quando aqui refiro a questão do orçamento, há empresas que trabalham, por exemplo, só na parte do projeto, não fazem orçamento, porque se calhar metem preços unitários, só trabalham com quantidades, fazem estimativas de quantidades, ou fazem o cálculo de quantidades. Ou então, ao contrário, temos às vezes empresas que fazem estimativas de custo de obra, então aí sim tem preços unitários de referência, nem sequer é um preço composto, é um preço de referência. Portanto, tudo isso pode ser possível trabalhar, é só questão de configurar o programa para trabalhar do modo como vocês querem. O programa é sempre o mesmo, só é questão da forma como trabalham com ele. Depois temos aqui então a base da empresa, que pode ter toda a informação associada, o orçamento, a obra em si, pode conter um orçamento principal, esse orçamento tem a sua informação que esteja associada, a sua base de dados, o seu terreno de caixa, o plano de segurança, e depois podem produzir a partir do orçamento autos de medição, e cada auto terá a sua base de preços, tudo isso será, cada auto terá a sua autonomia também de gestão. Porque reparem, se depois têm autos feios, querem fazer revisão de preços, querem fazer outro tipo de tratamentos, podem também fazer esse controle a partir dos autos que estão gerados. Então, a parte articulada, vamos ver isto agora na aplicação, só para termos aqui uma leitura das janelas que vamos ver a seguir. Portanto, o articulado do orçamento pode ser visto desta forma de trabalho, que é uma forma também de árvore. Portanto, capítulo 1, artigo 1, subartigo 2. Portanto, é uma forma possível de articular um orçamento por números. Podem usar os caracteres se quiserem, ou letras, ou os caracteres. Mas, de qualquer forma, aqui o importante a reter é que o símbolo cardinal no fim de um código, quer que seja ele qual for, indica que é um capítulo. Portanto, capítulo 1, primeira fase, e tem aqui o valor. Capítulo 1.1, demolições, e tem um valor. Reparem que não tem preços, não tem medições, porque é um capítulo. O capítulo é a soma de todos que estão dentro dele. Reparem que o capítulo 1.1 põe dentro dele tudo que começa por 1.1. É o 1.1, 1.2. Portanto, ou seja, a soma destes dois dá o total do capítulo 1. E o capítulo 0.1 dará o total de todos os artigos que começam por 0.1. Ou seja, será a soma de todos os que estão começam por 0.1. Portanto, uma estrutura hierárquica. Isto está para tudo pegar e arrastar, também, e alterar as ordens, e toda a numeração é corrigida de forma automática. As medições podem ser feitas medições totais ou parcelares, tem aqui a possibilidade de fazer parcelares, e também os preços podem ser simples ou compostos, podem também editar aqui a ficha do preço que esteja lá associado, pode ser um preço composto ou poderá ser simplesmente um preço simples. O texto descritivo, lá está, para trabalharmos, estes textos de resumo chegam, para nós verificarmos a atividade, para nós profissionais é uma leitura clara, mas para o cliente terão sempre aqui a janela com o espaço onde podem, então, depois ver o texto descritivo para o cliente. Então, vamos explorar um bocadinho aqui estas atividades, para vermos, então, a forma de trabalho. Eu, se calhar, como sei que muitos de vós trabalham com folhas de cálculo, até vou explicar, antes de falar na questão da árvore no orçamento, vou explicar, por exemplo, esta forma de trabalho, que é chamada orçamento simplificado, que é uma forma de trabalho em tabela, podem utilizar, poderá ter também as suas vantagens. De qualquer forma, eu vou começar por fazer uma pequena explicação para perceberem o que aqui vamos fazer. Okay? Vamos aqui ver a aplicação. Vamos aqui criar então um novo orçamento. Posso clicar aqui diretamente no ícone, novo orçamento. Vou guardar o ambiente de trabalho. Vou chamar, por exemplo, obra 01 e vou guardar então este fecheiro. Posso aqui identificar a informação, qual é que é o número do orçamento, a localidade, o número da obra, ou seja, dados sobre a obra, descrições do que é esta obra. Todos estes dados que aqui preenchem podem servir para depois preencherem
em folhas de relatórios de impressão que vocês queiram. Se querem colocar no canto superior direito da folha a informação de qual é que é o nome do cliente, podem fazer essa organização. Podem também identificar pessoas de contacto que estão envolvidas com esta obra e também várias notas, vários memorandos que podem aqui deixar. Todos estes conteúdos, conforme eu disse, podem ser usados nas impressões para enriquecer campos que vocês queiram nos vossos documentos. Ok, então abriu-se aqui a janela de orçamento simplificado, que foi esta função que está, que abriu automaticamente. O orçamento simplificado permite então começar a criar aqui um articulado de um orçamento. Vou fazer aqui um exemplo. Vou criar um capítulo 1, à semelhança que tínhamos visto naquela imagem. Capítulo 1, não é um cardinal no fim. Preço associado. Vou criar aqui um capítulo, por exemplo, de atuações prévias. Vou chamar o capítulo AP. E vou chamar atuações prévias. Vai ser este o nome do capítulo. Prévias. Ok. Pronto, está criado um capítulo. Dentro das suas prévias, quero criar, por exemplo, um capítulo de desmatação de terreno. Ponho aqui capítulo, um artigo 1.1 para desmatação de terreno. Vou chamar este código de desmatação de terreno, DT, por exemplo, 01. Unidade de medida, vamos, por exemplo, pedir por metro quadrado. Ok? E, normalmente, quando eu faço isso, perguntam-me, dá para pôr o 2 em subscrito? Podemos fazer, se quiserem. Basta vir aqui às opções do programa. Temos aqui as opções gerais do programa. E podemos, por exemplo, configurar aqui, por exemplo, ortografia e autocorreção, substituição enquanto se escreve e, por exemplo, temos aqui já pré-feitas essas lógicas, por exemplo, centímetro quadrado, passar para centímetro quadrado com subscrito. Portanto, basta ativar esta função e então fica ativo. Ou seja, quando eu escrevo agora M2 normal, automaticamente fica M com o 2 em subscrito. Temas que são simples, mas pronto, fica explicado. Por exemplo, vamos fazer aqui a limpeza de terreno, desmatação de terreno. Desmatação de terreno. Ou seja, estou a criar preços que não existem em lado nenhum, acabei de ligar o programa, não tenho nada, zero, e estou a começar a trabalhar com ele como se estivesse a fazer uma proposta normal. Preço seco, isto custa normalmente a desmatação de terreno, custa, por exemplo, 8 euros por metro quadrado. Ele pôs-me ali, preço de venda 8,24. Porquê? Porque eu tenho aqui definido 3% para custos indiretos. Se não quiser, posso pôr 0% ou outra porcentagem se assim quiser. Neste caso, com 0%, o preço de venda. Então, ainda dá para pôr uma margenzinha sobre esta atividade? Podem usar também outra função, que é, por exemplo, a coluna do capa. Se ligarem a coluna do capa, o que acontece é que eu posso aqui, por exemplo, colocar uma capa de 1.2. Então, o programa calculou ali um valor de capa de, por exemplo, de 20%. Este capa pode ser feito atividade a atividade, quer dizer, se eu fizer aqui uma atividade 0102, por exemplo, escavação de sapatas, por exemplo, escavação de sapatos por metro cúbico, escavação de sapatas, e vou, por exemplo, pôr aqui o preço seco, por exemplo, de escavação de sapatos por cada metro cúbico, por exemplo, 15 euros. E estão a ver que posso pôr um capa diferente para este artigo. Enquanto que os custos indiretos, se aqui, por exemplo, 3%, é sobre todos os itens, o capa pode ser diferente artigo a artigo. Okay? Medição. Vou pôr aqui a medição de desvasão de terrenos, que é um terreno de 420 metros quadrados. Pronto, tem ali, então, o custo estimado. Tem aqui, por exemplo, se é um bocadinho alto este custo, mas depois tem um custo mais baixinho, tem um custo, por exemplo, de 1 euro. 1 euro, 420, tem aqui. Agora tem aqui 15 euros por cada metro cúbico de escavação, e então vou pôr aqui a medição, que são para escavar, por exemplo, para as sapatas, duas sapatas de 2 por 2 metros com 50 de altura, então põe isso. Aqui se dá para pôr a medição total. Então, para pôr as medições parcelares, vem aqui ao botãozinho que está aqui na célula, este botão, e podem então entrar nas parcelares. Então, por exemplo, quero fazer sapatas tipo S1, são duas sapatas, têm um comprimento de 2 por 2 metros por 50 de altura. Aliás, todas as próximas sapatas que eu vou fazer têm todas 50 de altura. Então, posso pré-configurar as colunas, configuração de colunas, e indicar isso mesmo, 0,5, como sendo a altura pré-definida. Quer dizer que se eu marcar aqui uma sapata S2, são 3 sapatas, têm 1 metro por 2, já automaticamente o 0,5 foi preenchido de forma automática. Por exemplo, agora mais duas sapatas de 1,5 m por 1,5 m, pronto, os 50 centímetros são feitos diretamente. Fase. Fase também é um conceito muito interessante, porque vocês podem aqui definir fase da obra. Esta é na fase norte da obra. Esta aqui são na fase sul da obra. Pronto. E eu meto aqui sul. Neste momento tive de escrever a primeira vez, ok? Mas depois de gravarem esta informação, cada vez que forem fazer aqui medições, têm aqui já disponíveis nas fases a possibilidade de escolherem então as fases que tenham previamente criado. Aqui, por exemplo, na medição, podem também fazer outras situações interessantes, que é, por exemplo, número, comprimento, largura e altura estão a multiplicar-se. Mas, por exemplo, eu quero considerar o fator de empolamento de mais 25% ao volume de escavação. Então, por exemplo, vou chegar aqui à forma, vou criar aqui empolamento de 25%. Então, ponho aqui, a primeira coluna vai ser o número da sapata, número de sapatas, quantidade, QT, quantidades,
o outro comprimento, o outro largura, o outro, por exemplo, altura, as colunas que ali estão, altura. Okay? E então ponho as formas A vezes B vezes C vezes D vezes 1,25. Ou seja, considera mais 25% à multiplicação direta. Vamos aqui selecionar. Podem ter outras formas também. Escolhem a forma que querem e essa é a forma que fica então ativa nesse momento. Outro tema também que pode ser interessante é também copiar em medições. Por exemplo, podem às vezes ter medições que são partilhadas entre vários artigos, podem logo copiar as linhas todas, só o valor total, ou fazer a mesma coisa com vinculação. Ou seja, se alterarem o artigo de origem dessas medições, todos os de destino são automaticamente alterados se tiverem feito a cópia com vinculação. Pronto, guardamos aqui. E está então feita então aqui a medição. Aparece a azul, porquê? Porque é um preço, uma medição composta. Dentro dela tem outros elementos, tem outras medições detalhadas. Okay? O preço aqui, por exemplo, de desmatação de terreno, eu tenho aqui um preço de 1 euro, mas gostava de pesquisar o preço. Tenho uma base de dados, por acaso, temos uma base de dados, estamos a começar a organizar na empresa e trabalhar a informação. Então, o que podem fazer aqui, mudar a base de dados que estão a utilizar para pesquisa. Por exemplo, vou mudar aqui para a minha base da empresa, que é esta de exemplo, por exemplo. Então, clico aqui na pesquisa e agora, quando eu for pesquisar aqui uma atividade, um código, vai fazer a pesquisa na base de dados que foi selecionada. Neste caso aqui estou na obra 1, desculpa. Aqui é que escolhe, é preciso escrever. Faz aqui no código. Okay? E quando eu faço aqui a pesquisa, okay? Não encontrou nenhuma com este novo código, não existe lá, na pesquisa. Mas agora sim, estamos a pesquisar aqui na base de exemplo. Ou seja, faço na coluna do preço, muda então e tem aqui os preços. Por exemplo, quero procurar aqui alguma palavra que fale de qualquer coisa que contenha, por exemplo, o texto a dizer terreno, algo assim. Olha, limpeza de terreno por meios mecânicos. Pode ter esta atividade aqui. Então, selecionar esta atividade, ok? E então, fui buscar esta atividade que já existia. Já traz-me aqui já a sua unidade de medida, metro quadrado. Traz já o seu texto e tudo, que eu posso aproveitar se quiser. Podia só trazer alguns dados desta atividade, até ter um texto descritivo. Picando aqui no botãozinho que está na célula, podem entrar aqui e ver o texto descritivo que a atividade tem. E aqui traz o preço. Vão ver que já veio um preço azul. Porquê? Porque aquele preço já está calculado. Já alguém me calculou por cada metro quadrado de empresa de terrenos, utilizo horas para a carregadora, horas de servente e uma porcentagem de meios auxiliares. Neste caso aqui, fizeram mais 2% de meios auxiliares sobre o valor total. Estes 58 que aqui aparecem são a soma de 48 mais 10, ou seja, são acima e faz aqui um cálculo adicional. Portanto, dá um total dos unitários é 59. Isto é um preço de 17 de 12 de 2019, um preço que eu agora estou a editar, já modifiquei aqui, por isso é que está já a guardar a data de hoje. Mas é preciso saber a data de origem que cada preço tem. Pronto, ou seja, também é possível buscar apenas alguns dados do preço assim quisermos. Este articulado estou aqui a criar, se der já imprimiu, vamos aqui à impressora, imprimir e fazer aqui uma impressão do orçamento. E cá está. Sai então com os articulados que o texto, condição, unitário que eu acabei de definir. É claro que a folha pode ser configurada, mas temos aqui já uma possibilidade de extração de informação. Então, quem quiser trabalhar neste modo, é um modo possível de trabalhar. É claro que tem aqui também umas questões importantes, por exemplo, este artigo que está da empresa de terrenos, vou desligá-lo, não quero que ele seja impresso. Vou deixar aqui um comentário, confirmar o limite lote. Há ali dúvidas sobre o que é o limite lote, então pus aqui um texto de comentário para que fique aqui isto. Não deixe que ninguém imprima aquele artigo, não vá alguém ficar só saber começar a imprimi-lo, não quero que ele saia porque não está confirmado. Ou então marcar aqui como uma nota para que fique marcado este item, para que tenha também uma nota para poder filtrar a marcação e itens sejam marcados. Okay? Pronto, esta é uma forma de trabalho. Já agora podia continuar aqui a fazer. Se reparem, se eu aqui fosse aqui abrir outro fecheiro, portanto, neste momento tenho aqui o fecheiro, este obra 1, que é o que estamos aqui a trabalhar, tenho aqui aberto outro fecheiro, agora vou abrir isto, é um fecheiro, é a mesma coisa, mas tem mais linhas, pronto, é exatamente o mesmo que estamos a fazer agora. Há aqui outras ferramentas também interessantes, por exemplo, quero fazer aqui filtros. Quero filtrar, por exemplo, vou trabalhar agora no capítulo 2 desta obra e, portanto, interessa-me só ver aqui o 2. Não quero estar aqui a fazer página para cima, página para baixo para encontrar a informação. Isto é só a informação que cabe no capítulo 2. Portanto, consigo filtrar rapidamente o que é que estou aqui a ver no ecrã. Por exemplo, estou a acertar o orçamento, estou a tentar negociar aqui os preços, os capas, as margens em cada item e só quero ver artigos que tenham, no mínimo, um valor de 1000 euros. Não me interessa estar aqui a preocupar com os pequeninos, vou só pôr valor mínimo de 1000 euros. Portanto, este artigo aqui são os que têm pelo menos 1000 euros de valor e são aqueles que me interessam aqui controlar agora nesta fase. Portanto, podem fazer filtros por valor, filtros por marca, por exemplo, só quero ver aqui os que têm marcas assinaladas, porque há um comentário, alguma coisa.
ou por um comentário que eu tenha deixado, depois pode fazer filtros de pesquisa aqui. Outro tema também interessante, que é o tema das alterações. Ou seja, temos um orçamento já prontinho para entregar e acabamos de receber um e-mail do dizer-nos que houve uma alteração, porque alteraram, quero considerar aqui que a terraplanagem, olha, afinal tenho um conhecido que me arranja umas máquinas, portanto façam-me o preço sem máquina. Pronto, chego aqui e posso chegar aqui a alterar, por exemplo, quero tirar daqui as máquinas, ok? Podemos chegar aqui a pagar as linhas das máquinas e, por exemplo, pessoal mão de obra, mas lá está, o meu rendimento de uma pessoa com outras máquinas é diferente, já preciso, por exemplo, de 0,2 horas por cada metro cúbico de terraplanagem, ou seja, podem fazer aqui o ajuste. Agora, não era possível guardar anteriormente a outra versão e ter a segunda versão do orçamento? Sim, é possível. Vocês podem guardar aqui os preços A, B, e C e D. Ou seja, podem ter até 4 versões distintas do orçamento, ok? E também das medições. Okay? Então temos aqui essa possibilidade de fazer essas configurações. Okay? Então agora, este é o meu preço A, depois podia ter um preço B diferente e o preço é diferente. O mesmo acontece também com as medições. Por exemplo, esta foi a medição original, ou seja, a medição A. No final, o cliente já nos pediu que houve aqui umas remedições e, por exemplo, verificou-se que aqui nesta terraplanagem teve que considerar aqui mais uma medição de 5 por 2 metros por 20 centímetros de altura, que não estava previsto. Então, poderíamos então, aliás, esta aqui, estou a introduzir isto na A, vamos tirar daqui, vamos pôr na B. Portanto, na B, por exemplo, copiei aqui esta linha e pus esta linha aqui. Ou seja, na medição A não havia, mas na B já existe. Ou seja, depois dá para fazer as comparações que queiram entre as medições. Portanto, é uma forma de terem tudo integrado num único documento e não terem vários documentos para tratar várias informações ou várias folhas de cálculo, passarem para outras folhas de cálculo, depois linkarem. Não é necessário isso. Esta impressão deste orçamento, também podemos aqui imprimir, já agora ver um bocadinho também maior. Este orçamento, por exemplo, basicamente foi o trabalho que nós fizemos, tem mais linhas e mais conteúdos. Por exemplo, vocês da vossa folha de impressão ter um texto de cabeçalho, que é configurável, formatável, cada projeto pode ter o seu, e, portanto, podem incluir aqui nas listagens. Podem também, por exemplo, colocar nestas listagens tipo, são listagens tipo que vêm com o programa, vocês podem configurá-las, mas não são, digamos que, únicas. Vocês podem, por exemplo, fazer listagens vossas de configuração do total, ou seja, podem fazer listagens personalizadas a nível de conteúdos através do editor de relatórios que temos aqui. Por exemplo, vou buscar aqui um logotipo da Artec, ponho aqui, quero colocar o logotipo da Artec com este tamanho aqui no canto superior direito da folha. Quero colocar um cabeçalho ao rodapé, o cabeçalho diga Artec Portugal, e num rodapé, por exemplo, a dizer rodapé da página. E aqui, por exemplo, na última folha, por exemplo, as condições de contrato. E podia pôr aqui os textos que me interessavam. Ou seja, o número de cargas decimais, a formatação da página, as margens, a paginação, as apresentações das linhas, portanto, tudo isto pode ser aqui configurado, portanto, nestas próprias listagens pré-feitas. As colunas que querem ver, a largura das colunas, os tipos de letra, portanto, podem alterar toda essa configuração. E podem também identificar o que é que querem que saia, os textos de resumo, os descritivos, os códigos dos artigos, os preços associados. Portanto, podem aqui filtrar como é que querem apresentar os conteúdos. E, portanto, a mesma listagem pode começar a tomar aspectos diferentes. Também há pessoas que dizem, bom, eu gostava dessa listagem sim, mas queria antes que ela tivesse, por exemplo, a primeira coluna fosse, por exemplo, unidade de medida, a segunda coluna fosse o código, depois vinha então a medição, depois é que tinha a descrição. Isso já são outras variações que podem fazer. Também existe aqui a possibilidade de fazer aqui na geral, não, aqui na projeto, mas não é aqui. Fechar. A caixa das impressões tem aqui, posso fazer então as listagens programáveis, em que podem realmente fazer esse tipo de conteúdos, mais programáveis dentro deste formato que aqui está. Agora, aquela listagem de orçamento, já agora é uma listagem, vamos já às listagens, é uma listagem que traz medição total, preço unitário, valor. Portanto, uma leitura bastante direta do que é ou uma estimativa ou um orçamento. Alguém, por exemplo, que quer passar isto para propostas, pode, por exemplo, tirar um orçamento cego. O orçamento cego não tem preços, só vem com total de medição. Ou seja, não vem com preenchimento unitários nem valores. Por exemplo, uma listagem, por exemplo, de medição. A listagem de medição vem com as medições detalhadas. Para chegar a outra fase de negociação, já podemos entrar com as medições detalhadas. Comprimento, largura, altura, parcelares. Mas pode também conter o unitário e valor, ou seja, ser medição e orçamento.
está. E então já vem com unitário e valor também associado. Podem também querer ter uma capa do orçamento. A capa do orçamento que apresenta o orçamento, depois é que tem o orçamento atrás. Então, vista preliminar, esta capa do orçamento também é configurável, os textos da capa são configuráveis, os conteúdos da capa são configuráveis. Já está. Por exemplo, lá está, vem com um texto também de arranque, vem com aqui as fases da obra, ou seja, só apresenta os capítulos principais, primeiro, segundo, terceiro capítulo, não apresenta todo o detalhado de capítulos, para filtrar, para aparecer só assim, mas pode ter outra, podem pôr mais níveis de detalhamento se quiserem. Por exemplo, se quiserem alterar esta configuração, podem alterar. Então, aqui vêm as opções e dizem que, em vez de terem um nível de capítulos, por exemplo, terem mais níveis de capítulos. Okay. Vista preliminar, e então poderão ser então mais níveis de capítulos aqui detalhados. Depois faz o total e sobre o total podem fazer contas, operações. Aqui está a sair os percentuais, também é uma opção, podem querer ou não querer que saia esse percentual. Vem o total e depois têm contas, podem fazer percentuais para buscar IVAs, podem também fazer valores monetários, valores para somar, dividir, totais, valores, e depois a folha final, depois podem ter também as condições de contrato e ficam com um documento já pré-feito para início. Depois a seguir vem então o detalhado do orçamento, que esta continua com o texto, e agora entrega o detalhado do orçamento por aí adiante. Okay? Os artigos podem ter imagens, portanto vocês podem associar imagens ao vosso articulado e desse modo enriquecer o vosso orçamento. Se calhar numa fase de obra, nessa fase de encofragem, que nem todos os donos de obra se calhar valorizam muito esta informação, mas se calhar na fase de acabamento se calhar valorizam muito. Por exemplo, porem lá determinado tipo de acabamento, um pavimento, e sair lá a imagem do catálogo do pavimento. Ou porem lá um determinado equipamento, uma bomba de calor, e ter lá uma imagem de qual é que é a bomba de calor que vão instalar. Portanto, tudo isso pode ser enriquecido nos preços, nas entidades de preço. Como é que isso se faz? Eu se ficar aqui uma entidade de preço, por exemplo, são preços que não têm muito interesse, mas, por exemplo, vidros, colocação de vidro com isolamento. Tem um pormenor tipo de um vidro. Podemos vir aqui, e então, não é aqui. Vamos aqui à edição do preço. E agora podem chegar aqui e associar imagens, gráficos. E podem buscar imagens, podem ser de vários formatos, quer sejam locais, quer sejam remotas, da internet, por exemplo. E então podem buscar aqui todos estes formatos de imagem para associar ao elemento, portanto, ao preço em si, à atividade. Portanto, em resumo, nesta janela fiz tudo o que queria até agora, não sei desta janela. É claro que este sistema de trabalho é um sistema que exige alguma atenção, estarem aqui a escrever os códigos, e é claro que isto parece um quadro de folha de cálculo a trabalhar. Portanto, a forma mais produtiva de trabalhar nem é esta. Esta é uma forma interessante, tem muitas vantagens, por exemplo, para gerir aqui os capos, etc., é muito interessante. Para filtrar, analisar, é muito interessante, mas a forma mais produtiva de trabalhar ainda é a forma de árvore. Este é o mesmo articulado deste exemplo. Esta é a nossa obra, aquela que nós fizemos, os dois artigos que nós fizemos, cá estão eles. Okay? Aqui estão, aqueles dois artigos que fizemos inicialmente. Aqui, escavação de sapatos, estão a ver, aparece aqui a medição, aqui, e se tivesse uma ficha de preço, aparecia aqui. A empresa de terreno com meios mecânicos tem ficha de preço, e aparece aqui, e aqui, no lado direito, aparece então o texto descritivo da atividade. Portanto, então, é possível então terem a mesma forma de trabalho, que tinham há bocado na folha de cálculo, num ambiente muito mais direto e com a informação muito mais clara logo diretamente aqui no ecrã. Por exemplo, vou abrir aqui um orçamento, a base de dados, ou aqui o orçamento que tenha aqui. Vou abrir aqui, neste caso, um outro orçamento, por exemplo, põe aqui até lá no lado, podia ser uma base de dados, o orçamento era exatamente igual, só vou explicar com a base de dados. Por exemplo, tenho aqui do lado esquerdo aqui este exemplo, tem aqui uma série de articulados que eu já fiz aqui neste exemplo anterior. E agora gostava, por exemplo, vejo aqui desmonte e escavação com pá carregadora. Gostava de pegar esta atividade e colocar aqui no meu articulado. Então gostava de pegar nesta atividade que aqui está no capítulo 122, e arrastá-la e pôr aqui no meu capítulo 1. Ou seja, passava a chamar-se 1.3. É só isto. Já está. Já passou aqui a informação, tem aqui no caso que as medições foram copiadas, posso agora editá-las ou posso apagá-las, como quiser. Posso aqui pôr novas medições. Por exemplo, quero pôr aqui a medição disto, eram metros cúbicos, eram 20 metros cúbicos. Já está. Pronto. E está feito 20 metros cúbicos. Okay. Tenho aqui a ficha do preço. Portanto, caso ele tenha já preço composto, aparece logo aqui a ficha do preço também. Já está ela. E o texto de resumo da atividade, o texto descritivo da atividade. Portanto, quando se pega e arrasta, pode logo copiar toda a informação. Podem também, por exemplo, buscar a base de dados. Imagina que tem uma base de dados. Okay? Vou abrir aqui uma árvore da base. É exatamente a mesma coisa. Okay? Tem aqui do lado esquerdo amarelo uma base de dados. A base de dados é a mesma coisa que estamos aqui a falar, são um articulado. Toda a explicação que eu estive a dar aqui é comum. Portanto, quero pegar aqui
por exemplo, iluminação de emergência. Tem aqui caixas de encastrar, tem aqui, por exemplo, a parte de vestimentos, paredes, azulejos, aqui, painel de azulejos com determinada categoria. Portanto, tenho aqui, é possível vir aqui buscar preços simples, tem este símbolo de show, se eu buscar mesmo o preço como um preço simples, ou seja, tem um preço por metro quadrado, mas é uma atividade composta, por exemplo. Mas posso também ter atividades compostas, por exemplo, execução, por exemplo, de revestimentos, de pavimentos. Por exemplo, tenho aqui uma argamassa colorante cimento. Pronto, posso vir aqui, pegar esta argamassa e, por exemplo, arrastar para o meu orçamento. Ou seja, qualquer atividade que vocês querem, podem pegar e arrastar. Se tiverem aqui se abrirem um website que tenha lá FIA BDC, podem arrastar para o orçamento igual. O procedimento de pegar e arrastar é comum a todos os casos. Pronto, agora, por exemplo, tenho aqui uma atividade que quero enriquecer, por exemplo, colocando algum tipo de informação adicional. Posso também aqui fazer a sua edição. Ou seja, posso aqui editar, fechando o preço, ou até conteúdos que a atividade possa ter. Por exemplo, quero associar documentos. Podemos aqui, por exemplo, associar aqui documentos à atividade. Por exemplo, eu tenho aqui, alguém me forneceu, quando eu consultei esta argamassa colorante, deram-me uma carta de cores, por exemplo, uma tabela de cores, ou uma carta de cores, que tem, por exemplo, um documento que me forneceram, que era um PDF, que era uma imagem, um fecheiro que me forneceram, que eu associo aqui à atividade. E então, o que é que vai acontecer? Cada vez que eu precisar, vou ficar com uma imagenzinha só para ficar aqui com referência, por exemplo, só um exemplo aqui, tem que pode ser esta aqui. Aceitar. Portanto, se eu quiser consultar que imagem é que lá está associada, neste caso não terá a ver com uma carta de cor, mas é um exemplo só. Portanto, temos aqui então a possibilidade de ver essa imagem. Portanto, abriu o que lá tivesse dentro. Ou seja, posso associar documentação. E quando eu pesquiso por argamassas colorantes, dá-me logo a informação. E quem diz essa informação, de ser uma tabela de cores, diz, por exemplo, alguém me fornecer características de fabricação, técnicas, manuais, certificados, normas, bibliografias, situações de bastante interesse para armazenar, que muitas vezes nos são solicitadas e que é difícil de acedermos a elas. Muito bem, então temos um orçamento feito, um articulado feito. Agora, este é o articulado do nosso que temos estado aqui a editar manualmente, quase a construí-lo diretamente, mas também temos aqui este exemplo que eu tenho estado aqui a abrir, por exemplo, visto em forma de arte. É a mesma coisa, mas tem mais conteúdos. Portanto, basicamente, não tem explicação a mais, é simples só mais quantidade de elementos. Agora, se quiséssemos, por exemplo, neste exemplo, avançar um pouquinho. Quero, por exemplo, acertar o valor de venda do orçamento. Claro que já vimos que temos a hipótese dos capas, temos a hipótese dos diretos, mas também tem a hipótese de atualizar o orçamento, ajustar o orçamento de várias formas, alterando os preços simples, alterando os artigos diretamente, ou até alterando os artigos e a sua composição. Ou seja, eu tenho aqui um articulado que esta obra que está a custar 71 mil euros, eu quero que ela passe a custar 78. Okay? 9% de aumento, em que ele pode distribuir este aumento pelos rendimentos da mão de obra e pelos materiais ou pelos preços unitários de cada uma dessas atividades. Podem também aqui filtrar, por exemplo, podem dizer, não, eu quero aqui, há aqui artigos sensíveis, eu gostava de selecionar só aqui alguns artigos que são mais importantes, este aqui sim quero mexer, o resto não quero mexer no articulado. Pronto. Então põe os ícones e agora podemos aqui fazer um ajuste deste capítulo que custava 4 mil euros, gostava de fazer aqui para 6.800. Pronto. Temos aqui então um aumento de 59% destes artigos, mas o resto fica sossegado. Ou seja, é possível fazer então ajuste de orçamento de preço de venda. Deste orçamento feito, agora aproveita a informação para calcular também o diagrama de Gantt. Portanto, temos aqui duas versões de diagrama de Gantt. Temos o diagrama de Gantt que nós sempre utilizamos, portanto, o diagrama de Gantt normal, em que temos aqui, normal, temos das anteriores versões, em que é calculado, portanto, a duração de cada atividade. Ou seja, se for um preço composto, a duração de cada atividade é calculada pela composição e pelos constituintes. Se tivermos um preço simples, que não tenha composição, não tenha rendimentos, então a duração da atividade é feita por estar aqui um dia, mas é editável. Aqui o sistema de videoconferência está a obrigar-me aqui a fazer refrescamento sempre da imagem, não me deixa terminar aqui a operação. Vou tentar aqui só encerrar a janela, porque ele está sempre a querer regenerar o ecrã. Temos aqui outro sistema novo, que é o sistema de diagrama de Gantt 2, que é um novo, saiu nesta versão 13.5, e é um novo sistema de apresentação do diagrama de Gantt que temos agora disponível, portanto, se calhar uma solução mais moderna, e que tem aqui, portanto, as finalidades também, duração, início, fim, atividade predecessora, atividade sucessora, portanto, tem aqui a hipótese de fazerem aqui a gestão das vossas atividades e também de expandirem, abrirem e fecharem os rabos. Portanto, quando estão a ver aqui uma determinada atividade, poder então essa também ser aberta para trás e para a frente. Podemos aqui também, esta forma aqui é uma forma de visualização e de consulta da informação também.
Obviamente que a partir de um diagrama de Gantt que seja elaborado, podemos calcular a partir daí o financeiro, em que, se temos as atividades organizadas por tempos, conseguimos passar a ter também os custos ao longo do tempo. Por exemplo, os custos das atividades ao longo do tempo que elas ocupam, passamos a saber os custos ao longo desse tempo. Vamos aqui ver. Pronto, temos aqui a distribuição agora do articulado. Aqui está. Pelo tempo de cada atividade. Vou aqui aumentar aqui um bocadinho as janelas. Ok, cá está. A primeira linha aqui que aparece em baixo é a importância parcelar, ou seja, a importância do período de tempo. Cá estamos por semanas. Cada semana. Aqui é a porcentagem do custo. E o acumulado, que é desde o princípio da obra. Por exemplo, esta semana aqui, 27 de fevereiro, é uma semana que já teria desde o princípio da obra 8.400 euros consumidos, cerca de 11% do custo da obra. Isto é possível de ser exportado para processamento de texto ou para folhas de cálculo, portanto, os formatos nativos, por exemplo, do DOC ou XLS, e, portanto, lá podem transformar com gráficos de barra, gráficos de linhas, se quiserem. Esta informação também é calculada também ao nível do recurso. Porquê? Porque vocês passam a ter a informação por exemplo, quer filtrar aqui um material, uma máquina, uma categoria de mão de obra, posso aqui fazer a filtragem, então o programa vai-nos calcular a quantidade daquelas mão de obras ao longo do tempo, ou daquele material, ou daquele equipamento. Podem fazer a filtragem que quiserem. E está-nos para fazer desde fiscalização, para fazer a análise das quantidades previstas que estariam em obra em cada momento, mas também para fazer as encomendas e para gerir também as subempreitadas, para ficar até dessas cargas pessoal que estão em obra, com garantir a correta evolução do tempo da obra. Ou seja, isto é sempre um bocado uma ferramenta que serve para trabalhar o orçamento, mas também serve para trabalhar e preparar logo a obra. Portanto, cá está. Aqui vai ajudar aqui no final, vou tentar puxar isto para baixo, aqui o sistema de videoconferência que vamos utilizar implica um bocadinho aqui com a regeneração do gráfico. Bom, não estou a conseguir que ele me mostre o gráfico todo, que fica sempre aqui, não sei como é que vocês estão a ver, mas aqui está sempre a refrescar o ecrã constantemente. Portanto, vamos aqui, vou tentar fechar a janela. Mas pronto, basicamente o que considero que lá em baixo, no final do gráfico, apareceria por cada categoria social, portanto, neste caso por mão de obra, por exemplo, lá havia canalizadores, pintores, o que seja, e a quantidade, a carga horária, a carga de horas que eu precisaria em cada período de tempo que esteja aqui na tabela, neste caso aqui está por semana. Tentar aqui ver só se ele fecha por ele, se consigo ter controle. Consegui encerrar, vamos avançar então. Pronto, mas basicamente este diagrama explica essa avaliação. Outro diagrama também interessante são as curvas ABC. As curvas ABC, mesmo na fase de análise de orçamento, são interessantes porque podem fazer uma análise rápida, por exemplo, na obra, quais são as atividades mais caras e mais baratas, por exemplo. A nível, por exemplo, de mão de obra, quais gastam mais custo de mão de obra? Esta expressão aqui, metro quadrado de marcelha, é a atividade mais cara a nível da mão de obra. Depois a seguir vem estas três atividades, em classe B, e em classe C tem estas aqui. É claro que eu posso fazer esta avaliação não só por mão de obra, posso fazer no total, por equipamentos e por materiais. Também é possível fazer esta análise não só por artigo, mas mesmo diretamente por elementar, por cada atividade elementar. Por exemplo, saber, por exemplo, aqui no classe de mão de obra, como é que elas estão aqui organizadas. O servente é o maior custo de mão de obra da obra toda. Ou seja, não é por artigo 1.1, 1.2 do orçamento, mas sim logo diretamente pelos recursos em si. Nas máquinas, por exemplo, vejo que aqui o maior custo da obra é na pá carregadora. Nos materiais, vejo que o maior custo desta obra está aqui neste azulejo. Este azulejo 11 por 11 está com um custo completamente acima de todos os outros que aqui estão.
Ou seja, dá para ter uma análise rápida por elementares e por artigos, quais artigos mais caros em si, ou seja, os componentes do artigo e os artigos em si. Também tem as possibilidades de fazer, para quem faz depois a parte de obra, as EVMs, as Earned Value Management, que vai fazer a análise do desenvolvimento do custo da obra, em que vão poder analisar não só o custo que a obra tinha prevista, mas depois também a evolução que os autos estão a ter, a evolução do custo e o desvio que a obra está a ter e o que é que era expectável ter em cada tempo da obra. Portanto, neste caso aqui não temos ainda autos colocados, mas temos aqui. Agora depois vai estar disponível depois quando tivermos então a informação, que é ver então o orçamento, o valor ganho, o custo real, a variação sobre o orçamentado, o índice de variação, as variações de custo, índice de custo, portanto toda esta informação vai estar disponível, começamos a fazer aqui autos também na obra. Ao nível dos autos em si, também são possíveis de elaborar aqui nesta ferramenta, temos o articulado aqui feito, então como tal, fazer logo os autos diretamente. Isto tudo estamos a ver neste separador é tudo gesto orçamentos, faz todas estas funções. O gesto de custos que vamos ver a seguir fará a parte de custo real de obra. Portanto, até agora só estamos a usar o gesto de orçamentos. Bom, vou começar por criar aqui, temos aqui as células cinzentas, que são células não editáveis, com informação articulada. Tem aqui o texto de resumo, o texto descritivo, por exemplo, não quero aqui o descritivo. Qualquer coluna podem fazer gestão de colunas e desligar, por exemplo, colunas ou ligar em colunas que vos interessem. Vou tirar aqui o orçamento de descrição, por exemplo. Então agora queremos fazer a criação de um novo auto de medição. Novo auto de medição, vamos chamar, por exemplo, ambiente de trabalho, chamar, por exemplo, auto 01. Este auto 01, vamos, por exemplo, dar um comentário e dizer que é o auto de dezembro de 2019. Okay? Quando tiver o auto terminado, posso mandá-lo como bloqueado, ou seja, fica terminado, fica bloqueado, porque já ninguém o pode editar mais. Então, ao abrir um primeiro auto, vão saber aqui as colunas do auto. Quando abrir um segundo, terceiro, quarto, quinto auto, vão também abrindo-se as colunas para a sua edição. A coluna do auto tem 3 colunas, preço unitário, medição e valor. Muitas vezes surge a pergunta, para que é o preço unitário? A resposta é porque o Trical também tem um Heavy Pré para fazer revisão de preços. Para começarem a fazer a revisão de preços, podem até fazer a atualização de autos com os preços já com revisão implicada. Portanto, se não quiserem, chegam aqui também podem desligar o preço unitário para que não saia essa coluna. Portanto, depende como é que trabalham. A medição, tem aqui uma atividade que tinha previsto fazer 27 metros cúbicos de demolição. Eu no primeiro auto de medição vou dizer que fiz 12. Portanto, quer dizer que falta realizar aquela quantidade. Tem 43% de execução da obra e tem 15 metros cúbicos por fazer. Total feito até agora, 12. Vou fazer aqui um novo auto de medição. O novo auto de medição, fazer o auto 2. Vou dizer que é o auto de janeiro. Ok. No auto 2, vamos dizer que daquela atividade que visto 27, fizemos 12 no primeiro auto. No segundo auto fizemos 6. Ter aqui 6. E agora, neste 6, tem então o acumulado de 7. Tem a atividade feita, 9 que faltam realizar, e tenho aqui, posso aqui também puxar aqui mais para o lado, se calhar baixar um bocadinho aqui também destes códigos, não preciso deles agora, só para ver tudo no só ecrã. Desvio. Quero aqui estes preços unitários agora, também não os quero ver agora. Okay. Portanto, aí o total feito até este momento. Quer de medição, quer de valor. Agora, quero, por exemplo, fazer um outro artigo, mas com um comportamento ligeiramente diferente. Em que o que aconteceu foi que no primeiro auto de medição tínhamos que fazer aqui 8 metros quadrados de demolição. No primeiro auto de medição fizemos 7. No segundo auto de medição fizemos 7. Ora, fizemos mais que o previsto. Estamos 35% acima do previsto. Trabalhos a mais. Outro cenário. Temos aqui previsto fazer 1.381 metros quadrados de limpeza de terreno com meios mecânicos. Ok. No primeiro auto fizemos 300, no segundo auto fizemos 400. Muito bem. Mas a atividade já acabou, no final não havia mais nada para fazer, finalizado. Portanto, como está marcada como finalizada, trabalhos a menos. Agora, por exemplo, tenho aqui desmonte e escavação por pá carregadora. Esta atividade que aqui está. Muito bem, tínhamos previsto fazer 132 metros cúbicos a 183 euros. Eu não sei quantos metros cúbicos nós fizemos, mas sei que já paguei 70 euros. Então ponho aqui 70 euros pagos e ele calcula a quantidade para o valor. Okay? Podemos também fazer ao contrário. Podemos também fazer, por exemplo, quero aqui, por exemplo, dizer que esta atividade aqui está feita a 20%. Então o artigo 122, que é o que aqui está,
ok? Quero fazê-lo então com uma percentagem. E quero então dizer que ele está feito a 20%. Aceitar. E o programa calcula quanto é que é 20% da quantidade prevista. Okay? Depois 26,56 o custo e 20% de execução da atividade. Claro que podem pôr 100% para computar uma atividade também. Outro assunto que podem também fazer é também fazerem artigos não previstos. Normalmente, em Portugal, praticamente toda a gente, quando tem um artigo não previsto, o que faz é abre um articulado novo, começam a pôr lá os não previstos, só os preços que são, tudo isso. Podem fazer esse método de trabalho, que foi o que eu expliquei até agora. Agora, se quiserem fazer aqui integrado nesta ferramenta, também podem fazer. Precisam estar a fazer ficheiros à parte. É só chegar aqui, artigo não previsto no orçamento, põem aqui o artigo apresentado para fazer 1, 2, 4. 1, 2, 4. Que era, vou pesquisar aqui na base de dados de exemplo, uma atividade que era, por exemplo, vou aqui buscar uma, por exemplo, aqui a execução de parede com revestimento de 12 cm, ou aqui, se calhar passei essa atividade. Não estava para fazer esta execução desta parede. Então, foi um artigo extra que estava previsto, tem aqui o custo, posso aqui acertar o custo se acertei um valor diferente, e agora então, portanto, estava por fazer metros quadrados, disseram-se aqui 10 metros quadrados disto. Pronto. Então foi um artigo que aparece marcado a vermelho, porque é um artigo não previsto. Quando forem a imprimir, o programa automaticamente separa, aqui na parte autos, separa, imprimir só o autos, qual é que é o auto e podem imprimi-lo. Qual é que é, por exemplo, quem tem trabalhos a mais, quem tem trabalhos a menos, até mesmo o histórico. O histórico será o comparativo entre todos, o valor inicial e a soma de todos os autos. Portanto, será feito um comparativo histórico de soma de autos versus o previsto inicial no orçamento, na proposta. Pronto, é uma forma de apresentação, podem apresentar isto em tabelas, podem apresentar isto de maneiras, neste caso está assim. Temos então exemplo, que é aquele quantidade, auto 1, auto 2, e quanto é que deu o total dessa para qual é que está. Portanto, temos aqui 27 previstos, temos aqui isto feito, falta fazer 9,53. E então temos aqui a mesma coisa em termos de valor também monetário. Em termos de, já agora, de moeda, o programa permite trabalhar num sistema muito interessante, que é o sistema multimoeda. Se calhar em Portugal não há uma realidade tão comum para algumas empresas, mas há outras empresas que trabalham nesse sistema e também noutros países é prática comum, que é a questão de trabalhar num sistema de multimoeda, em que dentro do mesmo articulado do orçamento podem ter então várias moedas distintas a ser utilizadas. Ou seja, podem, por exemplo, pôr aqui uma linha com um articulado, este preço aqui está aqui são 27,3 euros, este aqui são, por exemplo, kwanzas, estes são, por exemplo, dólares. Portanto, podem fazer, para cada elemento, definir o preço a que está a ser considerado no articulado. Portanto, isto é possível também fazer, é o chamado sistema de multimoeda. Pronto, do gesto. O gesto é mais uma ferramenta que é a parte de condições técnicas, em que podem fazer a associação das condições técnicas das atividades aos vossos preços. Ou seja, basicamente é uma associação de base de dados de texto, em que podem criar aqui textos de condições técnicas e associá-las a preços. Portanto, tem aqui esta condição técnica associada a todos os preços que começam pelo código EAD. Também podem fazer ao contrário, podem a qualquer preço associar a condição técnica também. E no fundo, na prática, o que isto vai fazer é isto. Estas associações, permitem que vocês, quando clicam num artigo, por exemplo, tem aqui nas demolições aqui umas associações de exemplo. Tem aqui. A demolição de paredes tem 3 critérios que estão associados. Um critério de descrição e complementos ao texto, está aqui em cima. Um critério de execução e organização de trabalhos, que é este aqui. Um critério de critérios de avaliação e medição. Vocês forem imprimir, podem, por exemplo, desativar ou ativar algum destes conceitos. Por exemplo, eu quero tirar um caderno só com condições de critérios de avaliação e medição dos critérios de medição. Então, posso tirar um caderno de condições técnicas só com os critérios de medição dos artigos do meu orçamento que me interessam. Portanto, ou seja, dá para filtrar por artigos, dá para filtrar por condições, portanto, terem, por exemplo, um caderno das condições do vosso articulado. Portanto, isto na impressão será tratado aqui na parte de documentos, em que podem, por exemplo, escolher quais condições técnicas querem imprimir e podem aqui, por exemplo, tirar um documento facetado e pôr uma pergunta. Então, quais são as condições que querem incluir? Podem aqui ligar e desligar as que vos interessam. E ele faz um caderno nessas condições. Podem, obviamente, formatar e configurar a apresentação, os tipos de letra, também as letras, para pôr mais ou menos informação. Okay? Agora, o Gesture também tem aqui uma ferramenta de fiscalização, para quem
tem necessidade de fazer uma checklist, por exemplo, fez na data tal uma verificação à obra, zona fiscalizada, data que foi, nome do técnico, cargo, situações, e por cada artigo do orçamento podem marcar a demolição de paredes, correto? Sim. Demolição de pavimentos? Não, não está. Ok, e podem ir cada vez que estarem a obra e marcando então o histórico dessas visitas. E, portanto, vão ver a evolução e podem depois consultar o histórico de cada data, o que é que estava feito ou não feito em cada uma das visitas que fizeram. A nível de livro de edifício, também vem incluído a compra do gesto normal, do gesto LT não. O gesto normal permite, então, fazer o preenchimento da própria ficha técnica de habitação. Portanto, temos aqui já um modelo base já disponível. Vou buscar aqui a pasta do programa, temos aqui já. Exemplos, cá estão. Temos aqui a ficha de habitação, portanto, a ficha de habitação de Portugal. Temos aqui a possibilidade de logo preenchendo então, os campos todos, ou seja, quando estamos aqui a fazer a trabalho da obra, vamos logo dando os dados que vamos recolhendo das informações. Depois pode dar para imprimir ou dá para exportar para DocX. A nível de componentes do edifício, também é uma solução que é automatizada. Quando se fecha a obra, podemos entregar ao cliente o manual de utilização do edifício, as condições técnicas de utilização e manutenção daquele edifício, os calendários de manutenção, então pode ser feito aqui também. Ou seja, temos aqui, por exemplo, a obra tem vidraçados duplos, tem ou não tem? A caixa estaria em PVC, em madeira. Esta instalação pode ser feita manualmente, mas claro que a vantagem disso é ser automática. Porquê? Porque eu relaciono os códigos dos preços com os textos que aqui estão. Então, desta forma, eu, por exemplo, tenho aqui, se a minha obra, por exemplo, levou caixas de PVC, ele detecta isso pelos códigos que foram utilizados. Ou seja, se eu usei lá na minha obra códigos EFVL, na minha base de dados correspondem a códigos de caixarias exteriores de alumínio, neste caso EFVP se forem de PVC, então ele, se detectar estes códigos no articulado do orçamento, automaticamente sabe que há caixarias de determinado tipo e então faz logo a seleção dos testes que são necessários. Então cá está. Este documento ativa e desativa os testes que são necessários de acordo com aquilo que detecta na obra. Ou seja, ele, por exemplo, nas paredes exteriores, ele ativa-me, por exemplo, as caixarias, o tipo de caixarias que eu selecionar, que eu tiver aqui, este visto de ligar os gatos, pode ser feito automaticamente pelo programa com base naquilo que encontra. Se há caixas de PVC, pode haver precauções de utilização, um teste relativo a isso, prescrições de utilização, proibições, ou seja, é proibido apoiar sobre as caixarias andaimes, elementos de inovação, portanto, são caixas de PVC não têm resistência para esse tipo de utilização. Qual é que é a manutenção que deve ser feita pelo utilizador? Deve ser, caso as portas de correr, deve cuidar regularmente a limpeza dos raios, a manutenção feita por profissionais e depois também as próprias revisões, ou seja, o calendário, ou seja, de 1 em 1 ano, verificar a comprovação ao funcionamento. 3 em 3 anos, fazer uma inspeção para tentar imperfeições. Ou seja, temos aqui um calendário estabelecido e pode também ter imagens gráficas acessórias, portanto, ficam associados. Por exemplo, às vezes podem associar aqui imagens, às vezes, de um pormenor, de um catálogo, de uma informação que precisam de incluir, então sai essa imagem também. Aqui, a nível da impressão, ele depois faz, então, a parte de livro de edifício, em que temos aqui o documento e o plano de manutenção. Tem aqui, podem tirar o documento que é a compilação dos textos que são selecionados e o plano de manutenção. É claro que se calhar já estão a pensar, textos que são uma base comum muito grande, mas há temas que temos de secar de rever de obra a obra alguns dos conteúdos. Só subir aqui. O programa faz então o índice, a paginação e a organização de todos esses textos e formatação dos textos aqui na impressão. Agora, pode haver casos em que vamos a dizer, há textos aqui que, por exemplo, que me interessa aqui variar algumas palavras, algumas coisas que podem depender de obra para obra. Chamam-se isso as variáveis. As variáveis permitem então que vocês definam variáveis, por exemplo, qual é que é a empresa nome, contribuinte, preenchem aqui os dados, edifício nome, endereço, cidade, preenchem aqui os dados, comunicação proprietária, põem aqui as informações. Ou seja, podem criar aqui a ou as variáveis que vocês necessitem e depois, nos textos, podem colocar lá as variáveis para serem preenchidas automaticamente. Por exemplo, documentação básica, ata de recepção. Ata de recepção é empresa nome. Isto entre parênteses retos é uma empresa nome, é uma variável. Tudo as empresas retos são variáveis, quer dizer que vocês podem pôr aqui, por exemplo, com o NIF e depois ele preenche à frente qual é que é o NIF. É automático, são textos automáticos, portanto, todo este preenchimento de texto pode ser automatizado. Vocês basicamente é só virem aqui às variáveis e alteram os textos que vos interessam aqui a alterar e ele reatualiza os textos todos automaticamente do documento principal.
Portanto, se não fazem atualmente este serviço de entregar no final da obra o manual de utilização e manutenção do edifício, se calhar podem passar a fazê-lo e vendê-lo até, porque é uma mais-valia até para ambas as partes. Bom, rapidamente, o Segur funciona exatamente a mesma filosofia, tem uma lista de tarefas de segurança que podem associar aos códigos do articulado. Ele detecta que há aquele código no articulado e a atividade. Se a atividade liga, também tem um texto da memória, em que, uma base de dados de textos, em que também já vem aqui fornecida, mas podem obviamente editá-la, e acho que devem fazer sempre, para enriquecer a vossa qualidade de produto que querem apresentar aos clientes. E, portanto, cá está, riscos de obra, atividades, portanto, ele detecta que há lá atividades que têm movimentos, que liga e desliga de acordo com a tal associação do código da atividade ao texto que está aqui então depois associado. Mesma lógica também existem variáveis também, como já expliquei, e o Segur permite, além de produzir o documento, permite também fazer a avaliação de riscos laborais. Portanto, tem aqui as várias atividades e podem ter até vários cenários de análise, ou seja, podem ter cenários de 3 fatores de avaliação e classificação das atividades. Okay? Porque se for de alvenarias, queda de pessoas, por exemplo, aqui, neste caso aqui, isto é de queda de pessoas de diferentes níveis. Probabilidade de ocorrência, gravidade, probabilidade de ocorrência, por exemplo, 4. Então, deu-me de risco médio. Ou seja, os parâmetros e formas de avaliação podem ser, então, classificados. Daqui também queria um orçamento dos elementos de segurança que são utilizados. Portanto, também é questão orçamentária e juntar ao orçamento esse documento. Também elabora o relatório, lá está, do plano de segurança, que pode-se logo criar o relatório automaticamente. Esta mesma lógica de funcionamento também ocorre para o programa de gestão de resíduos, em que permite, já tem aqui alguma folha de cálculo aberta, tem a ver com o problema da folha de cálculo que estava ali em atualização. Então, temos aqui então o nosso relatório do plano de segurança, podemos ver o que é que queremos incluir no plano de segurança, os conteúdos, portanto, e depois então fazer a sua impressão também. Bom, e é só dizer que em termos de resíduos, a mesma coisa, podemos aqui também ter então o cálculo dos resíduos, os vários tipos de resíduos, os códigos LER estão aqui todos também já introduzidos, temos aqui ativar com o que trabalhamos, a estimativa de resíduos que nos permite um pouco fazer a estimativa ou de forma manual ou de forma automática, a partir do orçamento diretamente, já tinha dito isto, uma forma detalhada de buscar então a quantidade de resíduos, e tem também a parte da gestão de resíduos, ou seja, qual é que é o destino que eles vão ter. Por exemplo, asfaltos, madeiras, metais, qual é que é o destino, se é ter remisto, se é separado, central, qual é que é a forma de transporte, se é em caminhão, se é em contentor, se é em bidão, se é em baia, se é em container. E depois eu também calculo o orçamento. E isto também, quer o orçamento de resíduos, podem ser adicionados ou utilizados para calcular o vosso orçamento principal. Porquê? Porque estes valores que aqui estão, vocês podem depois injetá-los na vossa proposta ou tomá-los como valor para cálculo dos valores de custos indiretos para a obra. E então lá está, são calculados os transportes, as taxas de entrega, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, taxas de entrega, não tenho aqui valores especificados, eu sei, por exemplo, aqui, se uma taxa de entrega de resíduos por tonelada fosse, por exemplo, 5 euros, eu tinha aqui já o valor calculado, ou seja, eu posso estabelecer aqui os meus preços e as quantidades de entregas estão já aqui feitas. Os transportes, a mesma coisa, eu tenho aqui previsto transporte também caminhão, 10 toneladas, tenho previsto 12 transportes. Se o meu transporte, por unidade de transporte, custar, por exemplo, o transporte 25 euros, eu tenho aqui então já o custo de transportes que ficam logo associados. Portanto, isto pode ser guardado para utilização futura. Também, obviamente, gera então o documento do plano de gestão de resíduos e gera também outra coisa que é o registro dos resíduos produzidos em obra. Ou seja, vocês podem depois fazer os resíduos que a obra produz e, dessa forma, fazer um comparativo entre o que estava previsto no articulado e o que ficou, na realidade, a ser produzido, até para aferirem se os vossos rendimentos de resíduos estão de acordo com o que a realidade depois vos dá para aquele tipo de obra. Okay? E, aliás, podem até guardar esses resíduos aqui, essas fatias de resíduos aqui, porque dá para guardar aqui tipos de obra. Se for uma obra, por exemplo, de edificações, estes são a quantidade normal média que temos aqui de resíduos. Se
Se for uma obra de infraestruturas, se for uma obra de remodelação, quais as quantidades de resíduos que em média costumam produzir. Pronto. E então podem guardar no base de dados e até podem começar a fazer análises de forma simplificada muito mais aferidas àquilo que é a vossa realidade. Bom, para finalizar aqui a explicação, vamos só ver aqui a parte de custos. Vamos só também comentar esta área. A parte de custos tem interesse para quem faz a parte da obra, ou seja, controlar os custos que a obra tem. No fundo, aquilo que é o controle de faturação, que muitas empresas dizem que a fatura chegou, é para aquela obra. Portanto, é um custo para a obra. Não chegam a tratar a obra como um saco, não chegam a discriminar que aquela fatura foi para o capítulo 3.1 do orçamento, que era, por exemplo, botão em pilares, para compararem quanto é que tinham previsto para aquilo que foi o real. Então, nesta fase de preparação logo da obra, temos logo a fase de comparação de propostas e adjudicações. Esta parte de comparação de propostas pode ser aqui tratada, a exposição de propostas, e temos aqui então o articulado do orçamento. Okay. E temos aqui também a possibilidade, temos aqui proposta 1, proposta 2, proposta 3, proposta 4, podemos comparar até 30 propostas em simultâneo. Estas propostas, temos aqui por cada proposta a possibilidade de as identificar, cada proposta pode ter mesmo o nome de quem é que é o concorrente que está aqui. Podemos também ter aqui a parte de petição e a parte de adjudicação. A parte de petição é quais é que queremos pedir preço. Por exemplo, quero fazer petição de preço de uma proposta a este segundo empreiteiro, podemos clicar aqui em petição. E, por exemplo, quero pedir também uma proposta 2, também é a mesma coisa. Ou seja, dá para fazer petições de preços a várias propostas em simultâneo. Por exemplo, quero pedir preço para este artigo, portanto, vamos aqui fazendo a petição de preços. Quando tiver selecionado quem eu quero pedir preço a cada um, podemos exportar esse pedido de preço, exportar a oferta, para um fecheiro XLS, ou para formato C3, ou formato PC3. Portanto, quero sempre pedir a proposta 1, quero então pedir isto para um fecheiro XLS, por exemplo. Ou seja, envia este fecheiro para o... Okay? Envia este fecheiro então para a nossa proposta. No caso aqui, por acaso, nem queria mandar para aqui, queria mandar para o ambiente de trabalho, que é mais fácil de apanhar. Portanto, proposta 1. Pronto. Exportar. E, portanto, tem então no ambiente de trabalho um fecheiro chamado proposta 1. Ok. Quem recebe essa proposta 1, okay, pode receber então este conteúdo. Os descritivos, vocês podem dar esta informação, portanto, para o vosso empreiteiro receber. Agora, qual é que é a medição? Bom, eu tenho aqui a medição, tenho aqui o unitário para mudar. Portanto, vou dar aqui um preço de 10 euros para este, 11 euros, 12 euros e 13 euros. São os preços que eu dou para esta proposta. Aqui na demolição, vou pôr aqui um comentário, sem transporte de resíduos. Ok. Pronto, tenho então aqui, transporte com os tipos, sem transporte de resíduos. Pronto, tenho então feita a minha edição e envio isto de volta. Portanto, os vossos empreiteiros editam o fecheiro com os seus valores e enviam de volta. O que isto vai fazer aqui é fazer a importação. Quando se importa a oferta, vamos indicar onde é que vai ser a proposta 1, onde é que está o fecheiro que vamos importar, está aqui no ambiente de trabalho, chama-se P1, cá está ele. E agora então importar. O programa faz uma comparação para verificar o que é que foi solicitado, o que é que não foi solicitado, o que é que não houve resposta. Portanto, fazemos aqui a importação e ele preenche nas colunas os valores. Os valores e os textos, os comentários que têm sido deixados, sem transporte, aqui indicado. Então, temos de fazer isto então para cada uma destas propostas que aqui estão, mas cá estou aqui só para preencher os valores, só para ser mais rápido. E, portanto, ponho aqui então os valores. Pronto, agora, tenho então uma série de propostas aqui em comparação e quero adjudicar. Então, para fazer a adjudicação, tenho aqui este ícone da varinha mágica, adjudicação automática. Por exemplo, tenho aqui várias propostas, cá só tenho duas, mas podia ter 30. Quero fazer aqui uma comparação automática entre... quero uma adjudicação automática com o valor mais baixo, que é a proposta mais baixa. E o programa faz então a adjudicação por esse critério. Agora, no total da proposta, aquela é a mais barata. Podemos fazer a mesma ferramenta, mas, por exemplo, fazer uma adjudicação por capítulo, ou até mesmo por artigo, e então fazer uma adjudicação parcelar. Ou pelo menos fazer esse estudo de qual era a configuração mais económica que me saía. Seria adjudicar parte a cada um, se conseguir negociar. Vejo que este aqui só tem vantagem neste artigo. Então quero alterar a adjudicação manualmente e ponho aqui. E passo a ter aqui o orçamento contratado.
Este contratado vai-nos dar, então, o orçamento pelo qual vamos fazer o controle da obra, portanto, pelo contratado com os empreiteiros. Então, viram que esta adjudicação é feita por articulado. É claro que esta adjudicação pode ser feita de outra forma. Eu posso contratar mão de obra, posso contratar equipamentos, posso contratar fornecimentos de materiais. Então, podem criar contratos. Contratos esses de várias formas. Podem criar contratos, como eu disse, de várias categorias, como quiserem. Trabalharem com preços compostos, aparecem aqui todas as vossas composições. Podem criar aqui um novo contrato, chamar aqui fornecimento de mão de obra para o capítulo 1, por exemplo. Pronto. Posso por aqui, então, agora escolher, por exemplo, quero, por exemplo, buscar esta quantidade, esta, as necessidades de mão de obra que eu tinha aqui do capítulo 1, por exemplo. Tem aqui mais aqui alguma coisa. E aqui, chegam a esta aqui, por exemplo. Selecionei aqui esta mão de obras. Adicionar, e, portanto, adicionei aquelas quantidades de mão de obra para a minha proposta. Aqui tenho a medição de orçamento e aqui tenho a medição de contrato. Eu quero, por exemplo, para o contrato, não vou por 28, 73 horas. Eu quero, por exemplo, 30 horas. Quero, por exemplo, aqui, isto está por hora. Podemos fazer isto por outra explicação, por metro quadrado, por, neste caso era outra função anterior. Esta aqui, por exemplo, 78 horas. Pronto, arredondei isto. Então tenho um contrato criado. Podia criar mais contratos e pomos aqui todos os contratos que eu quero estabelecer por recursos, não por artigos de orçamento. Então, na comparação de propostas, é a mesma lógica de funcionamento. A diferença está é que, em vez de fazermos a certificação por articulados, vamos ver aqui qual é que é o contrato que nós queremos e esse contrato, então, é que fazemos aqui então, a consulta e a adjudicação. Portanto, é a mesma forma de trabalho que anteriormente indicado, mas agora o conteúdo, em vez de ser um artigo de orçamento por metro quadrado, por metro cúbico, é mesmo o recurso em si, contratar horas de máquina, contratar quantidade de material, portanto, podemos fazer essa adjudicação. Agora, vamos então agora, isto numa perspectiva de estabelecer o objetivo de custo da obra. Agora, quando a obra começa então a ser executada, vamos ter então os registros de quê? Fatura que chega, material que chega, material que é gasto. Então tem aqui até nestes assistentes, aqueles assistentes rápidos para fazer isso. Neste caso, estou a trabalhar só uma obra, mas podemos trabalhar várias obras em simultâneo, com uma lista de obras à qual fizessem a associação dos conteúdos. Por exemplo, se eu quisesse fazer um pedido de um material, nem que fosse um pedido telefónico, posso registá-lo aqui. A numeração de documentos pode ser automática, neste caso, vou fazer aqui manualmente. Pedido 19, hoje é dia 11, portanto, pedido 1. Fornecedor. Podemos ter uma base de dados de clientes e fornecedores aos quais fazemos então a seleção. Okay? E vamos aqui, por exemplo, pesquisar aqui um recurso que queira fazer aqui o seu pedido. Portanto, quero pedir aqui, por exemplo, fechaduras. Fechaduras e dobradiças. Pronto. Seleciono e tenho aqui a quantidade. Quero daquelas fechaduras pedir 50, daquelas dobradiças pedir 120. Pronto. Posso imprimir isto já, porque cada fornecedor pode até ter pré-programado os seus textos de início de proposta, de pedido de proposta. Estes textos aqui são todos configuráveis porque cada fornecedor pode ter os seus textos diferentes. Pronto, imprimem isto, se quiserem, ou enviam por PDF, por e-mail, e pronto, e está a restar então o pedido. Portanto, o pedido. É o que eu digo, nem que seja telefónico, passam a ter muito mais informação sobre o que é que pediram, quando é que pediram, e até para ter um controle se o que pediram já foi fornecido, tudo isso fica muito mais organizado. Quando o material chegar, posso converter este documento para outra lógica, por exemplo, converter documento, e agora, por exemplo, puxá-lo de pedido a dizer que ele agora passa por aqui e foi fornecido a 100% ou digamos, outra situação. E posso indicar aqui qual é que é o dia de fornecimento. Forneceu no dia 18. Dia 17 foi feito o pedido, dia 18 forneceram. E aqui está então registado o pedido. Confiro e vejo que as quantidades fornecidas batem certo com o que foi recebido. Se não for, registro aqui. Só recebi 40 unidades desta. Ok? E está feito, está registado. O programa sabe que faltam 10. 50 pedidos, faltam fornecer 10. Agora vem a fatura. Vamos converter isto para fatura. Converter e agora chegou a fatura. Quando chegou a fatura recebida, o que eu vou fazer é conferir a fatura. Mas a fatura bate certo. Dia 23 chegou a fatura. Ok. Então tenho aqui a fatura que chegou. Se a fatura estiver assim, como foi o material que chegou, está ótimo. Se a fatura me chegar aqui com 50, eu registro os 50 na mesma. O que é que acontece? Ele vai detectar uma variação entre o que foi pedido e o que foi faturado. E vai separar essa alerta. Porque opções existem mesmo aqui, nas várias listagens que existem de custos. Uma das várias listagens é exatamente essa, que é a parte de diferença entre documentos. Vai detectar se há diferenciais entre o que foi pedido, o que foi recebido e o que foi faturado. Portanto, temos aqui então a diferença de 10 que estão em falta. Okay? Das fechaduras. Pronto, ou seja, tudo isto é tratado de forma automática. Aquela listagem é bom que apareça em branco porque é sinal que não há diferenças.
Bom, e agora esta fatura chegou. Bom, chegou, mas foi para que obra? No caso, trabalhar só como obra, que é o meu caso, não tem aqui mais uma obra, é a adjudicação total. Mas é possível, quando faço aqui o enviar para gastos, esta ferramenta de enviar para gastos, enviar para várias obras. Ou seja, posso distribuir por várias obras esse gasto. E outra vantagem, em vez de tratar a obra como um saco, tratar a obra como os seus vários artigos com o qual ela foi programada. Ou seja, eu quero dizer que este material foi gasto, por exemplo, para a execução de armários e portas de pinho, por exemplo. Posso aqui selecionar, mandar este material, por exemplo, para os diferentes armários. Pronto. E tenho então aqui registado esse gasto. Pronto, então tenho aqui marcado a atividade. Porquê é que está o verde? Porque ainda há quantidades que estão em falta, ou seja, eu marquei, peço desculpa, porque eu selecionei só a fechadura. A dobradiça não está gasta ainda, então só ficou marcada a fechadura a azul. A dobradiça ainda não está. Se eu quiser marcar também a dobradiça, pode ser feito individualmente, como estão a ver, não é preciso fazer tudo de uma vez. Vou também marcar para a frente do armário também e lá vai. Agora sim, marquei na totalidade a fatura como totalmente gasta. Okay? Está marcada a azul. Portanto, verde quer dizer que é parcialmente gasta, azul que é parcelarmente gasta. Pronto, então temos este registro feito do gasto de material. Então é preciso saber de cada material, gasto de material, o que é que está a ser consumido. Ou seja, podemos ver as quantidades gastas, podemos ver as quantidades que estão pendentes, as quantidades previstas. Portanto, é possível ver aqui a quantidade do que é que está a ser gasto, o que é que estava previsto, o que é que está dependente de fornecimento, ou pendente de gastar. Vou também fazer a gestão de stocks, já agora, pelos sistemas LIFO, FIFO, portanto, os vários sistemas de gestão de stocks podem também utilizar. Porquê? Porque quando vocês gastam um produto que esteja em estoque, podem escolher qual é que é o sistema de gestão que querem utilizar. Menor preço, quantidade disponível mais para o seu processo, ou seja, de que lote é que querem gastar o recurso. É bom, porque nós temos uma obra que está mais restrita a nível de orçamento, podemos selecionar dos estoques que tínhamos os que foram mais baratos, que tínhamos lá em estoque. Uma obra que esteja mais folgada, podemos dar então os materiais mais dispendiosos. Outro tema, então, que na perspectiva lá está da empreitada, que também podemos controlar aqui, é o pessoal próprio e os equipamentos próprios. Ou seja, podemos ter aqui definidos os nossos custos por pessoal, podemos ter aqui, cada funcionário ter aqui, por exemplo, definido o seu preço hora, o seu preço hora extraordinária, o seu preço de, por exemplo, subsídio de almoço. Portanto, depois aqui definir esses valores. Damos aqui, então, a data e daqui o registro. Olha, por exemplo, tem aqui o registro de horas de trabalho. Preço hora normal. Pronto. Quantidade. Quantidade, por exemplo, trabalhou, por exemplo, 8 horas. E o que é que ele teve a fazer? Teve a fazer na obra tal, determinada tarefa, determinado artigo de orçamento. Então, trabalho, por exemplo, aqui nos desmontes de escavação do pá carregadora. Pronto, então aparece aqui, então, essa definição. Oi, não puxo. Provavelmente acho que não tinha, se calhar, naquela atividade. Não estou a conseguir preencher ali. Mas por aqui só um artigo. Por aqui não dizer. Agora, é claro que vocês dizem, mas eu não sei bem o que é que ele teve a fazer. Ele teve a fazer desmontes de escavação para a carregadora, sim, pode ter sido, pode ter fazer demolição de paredes. Agora, ele teve a trabalhar, por exemplo, no capítulo 1. Ele teve a trabalhar na parte do capítulo 1 no geral. Podem fazer isto também. Podem, por exemplo, atribuir isto a um capítulo. E o programa vai acumulando ao capítulo de demolição. Ou seja, não precisa ser um artigo em específico, pode ser um capítulo completo. E ele vai degradando. Sempre é melhor do que distribuir um saco da obra toda. Sempre dá para dividir os custos por recursos. Também uma coisa, podem fazer com máquinas. Vocês podem ter, por exemplo, aqui os vossos equipamentos. Portanto, tenho aqui, por exemplo, a escavação, tenho aqui uma retroescavadora. Podia ter aqui mais máquinas, pronto, tenho aqui só uma retroescavadora agora. Data de compra e tenho aqui a informação do que é que ela trabalhou. Por exemplo, quanto é quilómetros, posso aqui identificar quanto é que ele tem, quanto é quilómetros, na altura que fiz, por exemplo, aqui mais um abastecimento de combustível. Pronto, tenho aqui quantidade, mais um abastecimento, neste caso foram, por exemplo, 120 euros, e vou restando aqui custos que a máquina dá à empresa, custos que ela tem. É claro que esta máquina trabalha e, portanto, pode ser utilizada nas obras. Então, cá está. Vamos aqui registrando, então, nas obras, que, como os funcionários, a mesma coisa. Data, em que teve a trabalhar a máquina, tipo de gasto. Teve a trabalhar a hora normal, esta máquina. O preço unitário, neste caso aqui não tenho estabelecido, mas pode ser que estabeleça um preço também unitário para a máquina. A hora tem um custo de 10 euros a hora. Este custo vai aparecer automaticamente. É que, quando ela começar a trabalhar, este custo agora que eu arbitrei, é calculado automaticamente pelo custo euro-hora, ou seja, horas trabalhadas, custo que ela está a ter. E também uma coisa, por exemplo, por aqui capítulo 1.1, ponho aqui então o capítulo das demolições. Pronto. Ou seja, associei então horas trabalhadas à máquina. Ou seja, a minha máquina começa a calcular então
uma coisa que é o custo de euro por hora trabalhada. 5,40 € é o custo por euro-hora que ela está a ter. Portanto, temos então as horas trabalhadas e o custo da máquina. Se eu alugo as máquinas abaixo deste valor, vou mais vender a minha máquina porque não estou a ganhar dinheiro nenhum em ter máquina própria, vou mais alugar. Portanto, ou seja, podem ter essas informações dos vossos trabalhos. Para finalizar, temos aqui as impressões e na parte de custos conseguem controlar aqui agora. Documentos de cada fornecedor, ou seja, os vossos fornecedores, o que é que andam a tratar de documentação convosco? Materiais que andam a fornecimento de cada material, que é ao contrário. Enquanto os materiais fornecidos cada fornecedor fornece que material. Aqui é ao contrário, cada material fornecido por quem? Ou seja, eu vejo aqui, por exemplo, este tipo de vidro está a ser fornecido só por um fornecedor. Por acaso, anda a praticar para a mesma quantidade os mesmos preços. Mas se fossem diferentes fornecedores ou diferentes quantidades com diferentes preços, tinham aqui um mapa de informação sobre esses elementos. Por exemplo, terem também noção de vencimentos de pagamento. Por exemplo, podem fazer um filtro, quero fazer os vencimentos de pagamento nos próximos 15 dias. O que é que está para pagar nos próximos 15 dias? E, neste caso, poder fazer um filtro com essa informação. Nas opções, temos sempre o controle sobre os filtros, sobre fornecedores, datas, tipos de documentos. Podem ter aqui todo este tipo de controle de filtros sobre a informação que a listagem permite dar. Então, tem aqui um documento, uma fatura, documento, pedido, fornecimento, fatura e a data de vencimento. Este está para vencer 23/12 e tem aqui para pagar 500 €. Também podem pôr alertas no programa, que é, por exemplo, alertar-vos quando tiverem para pagar nos próximos 10 dias o que serve para pagar. Sempre que abre o programa, automaticamente dá-vos a lista dos próximos pagamentos que têm de fazer. Saldo de cada fornecedor será a conta corrente, ou seja, a informação sobre a conta corrente de cada fornecedor. Tem aqui este fornecedor, fatura recebida, tal, pagamento de 23/12. Ok, liquidação total naquele momento. Tem aqui este fornecedor, uma fatura que entrou, outra fatura, aqui um pagamento. Mas também pode haver pagamentos parcelares. Podem também distribuir pagamentos no tempo. Como é que precisam fazer isso? Naquela ferramenta das entradas de material tem essa possibilidade também. Ou seja, por exemplo, tem aqui aquele documento de fatura que nós tínhamos agora previsto pagar para dia 23 de dezembro. Eu, por exemplo, negociei com o fornecedor e agora consigo pagar aquilo em 2 vezes. Deixa-me pagar em 2 vezes. Então podemos buscar aqui a fatura recebida, esta que estamos aqui a trabalhar, e vamos negociar aqui a forma de pagamento. Vamos aqui à varinha mágica, esta ícone aqui, gerar vencimentos, e vamos fazer para pagar isto aqui agora em 2 vezes. E vamos fazer que nós vamos fazer os pagamentos aqui, vamos aqui prazo 2 vezes, neste caso eu vou fazer pagamentos entre o dia 1 e o dia 5 de cada mês. Portanto, e eles recebem um pagamento para dia 1 do 2 e 1 do 3. Por exemplo, podia fazer então esta lógica, ou então podia pôr aqui outros prazos que quisesse então de vencimento para estes pagamentos. Okay? Portanto, vou então aqui aceitar esta lógica, pronto, e ele vai substituir os pagamentos que tinha agora para 2 pagamentos em vez de um só, como tinha há pouco. A nível das impressões, podem também ver aqui o fluxo de caixa da obra, ou seja, o que é que esta obra tem de previsão futura. Não só as entradas e gastos passadas, mas também o que vai acontecer para o futuro. Portanto, estamos aqui em julho, dezembro, ou seja, temos aqui previsões para dezembro. Ou seja, temos aqui entradas, gastos, aqui não tem nenhum, agora tem aqui previsão do fluxo da obra. Ou seja, a obra está aqui em 91 mil, 88, 89, vai descendo aqui o fluxo. Se tivéssemos aqui entrar em negativo em algum mês para o futuro, podemos começar já a tomar medidas com antecedência de que, da obra para que não entrássemos em negativo em nenhum mês. Analisar o fluxo de caixa da obra. E a previsão futura também. Gasto de cada material e os consumos de cada artigo de medição, é, por exemplo, o registro que nós temos a marcar, que é quando chegam os elementos, como é que gastamos o que nós temos. E podemos analisar agora os desvios. Desvios entre o orçamentado e o real. Por exemplo, neste caso aqui é o desvio por elementares. Quantidade unitária, valor orçamentado, quantidade unitária, valor real e a percentagem de desvio. Ou seja, tenho aqui previsto, por exemplo, a bobadilhas, tenho aqui 514 unidades a 56 cêntimos, tenho aqui 850 consumidas a 56 cêntimos. O preço é o mesmo, a quantidade é diferente. Estamos a fazer, é bom que estejamos a fazer trabalhos a mais, senão quer dizer que tivemos algum erro nas medições do orçamento. Estamos a fazer mais quantidade que o previsto. No outro artigo, está a acontecer o mesmo, bigotes igual. 102 metros de bigotas, estamos com 300 metros. O preço é o mesmo, estamos com um diferencial aqui substancial. Ou seja, é possível analisar o que é que está a acontecer. Quem trabalha com preços compostos tem toda esta informação, quem não trabalha com preços compostos passa a ter esta informação disponível. E aqui a nível de artigos, de desvios de artigos entre orçamento e real. Portanto, temos aqui pelo articulado do orçamento, aqui a evolução dos artigos. Portanto, temos aqui um capítulo, por exemplo, o capítulo de munições, estão a ver?
nós não pusemos despesas nos artigos, nós pusemos no capítulo. Ou seja, ninguém descreveu se era na demolição de paredes, se era na demolição de pavimentos. Tudo bem. Mas no total do capítulo estamos aqui. 580 euros já gastos no capítulo contra 276 previstos. Peço desculpa. 580 gastos contra 816 previstos. Ou seja, a diferença de 236 euros de diferença, ainda estamos abaixo da execução. No entanto, por exemplo, esta atividade aqui, está aqui a disparar os alarmes. A montagem de telagem gerada está a disparar os alarmes, já vimos porquê, porque a medição está má, foi mal feita, algum problema houve ali. Tínhamos de gastar 1000 euros, estamos a gastar 3000, ou seja, 300% de desvio. Mas atenção, quem encontrou a obra como um saco, não está muito mal. Porque se fosse ver o total do capítulo, o capítulo não está mal. O capítulo 1 está a 50%. E, a nível do capítulo deste 1.5, está a 9% acima. Portanto, não está muito mal. Mas há que gastar-se com 300% de desvio. Ou seja, quem tivesse a olhar para o valor total, parece que a obra está muito boa. Mas já há aqui artigos a perder-se bastante dinheiro. Okay? Portanto, daí este tipo de gestão ser uma gestão, se calhar, pouco mais trabalho dá àquilo que é o normal de restar as faturas, mas dá muito mais informação para quem está a fazer a gestão da obra. Ou seja, é aquilo que é uma grande vantagem, que é pouco trabalho e muito benefício a nível daquilo que se obtém de informação adicional. Pronto, colegas, estamos já no final da duração desta sessão. A Artec está disponível para qualquer esclarecimento que necessitem adicional. Poderão contactar para artecportugal@artec.com para qualquer dúvida adicional, qualquer tema adicional que necessitem. Aconselho-vos também que subscrevam o nosso canal da Artec no YouTube, onde podem consultar este e mais vídeos, que este vídeo ficará disponível dentro de algumas semanas, e em que poderão ver mais vídeos e mais explicações. Tem aqui a nossa página da Artec, tem aqui Artec YouTube. Sugiro que subscrevam e liguem o símbolo da campainha para que sempre que haja novos vídeos também recebam logo a notificação para receberem então esses vídeos, ok? Portanto, fica então dada aqui esta sugestão.